Desde criança, você escutou que, para ser respeitado, bastava ser educado, gentil e tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Essa frase foi repetida tantas vezes que virou algo natural dentro de você. Talvez tenha vindo dos seus pais, de professores, de líderes religiosos ou de qualquer outro ambiente onde se esperava que você seguisse um padrão de conduta baseado na ideia de que o bem sempre gera o bem. Mas no mundo real, essa crença nem sempre se confirma. Na verdade, em muitos casos, ela é a principal razão pela qual você é ignorado, subestimado ou até desrespeitado. O que você aprendeu é um código de comportamento voltado para manter a ordem em um grupo, não para conquistar a autoridade individual. É um conjunto de regras que serve mais para proteger os interesses dos outros do que para proteger os seus. Maquiavel já dizia que é mais seguro ser temido do que amado. E isso não significa ser cruel, mas sim entender que as pessoas respeitam mais quem não é fácil de manipular. Respeito não é dado de graça. Não é uma recompensa por você ser uma boa pessoa. Respeito é conquistado quando o outro percebe que existe uma diferença de posição, uma barreira invisível, que não pode ser atravessada sem consequências. Pare um momento e pense nas pessoas que você conhece e que são naturalmente respeitadas. Elas não precisam gritar, ameaçar ou impor regras de forma explícita. Basta um olhar, um silêncio ou um gesto para que os outros se ajustem. Você percebe que elas não estão correndo atrás de atenção, não estão se justificando o tempo todo e nem se oferecendo demais. Existe algo nelas que faz qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de falar algo fora de hora ou agir de maneira desrespeitosa. Isso não é sorte nem dom de nascimento. É resultado de uma construção deliberada da própria imagem e da forma como se relacionam com o mundo. Quanto mais previsível e acessível você é, menos as pessoas valorizam sua presença. A previsibilidade gera conforto, e conforto demais mata o respeito. O ser humano, de forma instintiva, valoriza mais aquilo que é escasso, difícil de conseguir ou que exige esforço para manter. É por isso que uma pessoa que não se oferece o tempo todo, que sabe dizer não e que escolhe cuidadosamente onde e com quem investe sua energia, é vista com mais consideração. É por isso que o silêncio estratégico, usado no momento certo, impõe mais respeito do que explicações longas e ansiosas. Respeito é construído sobre 3 pilares principais: controle de acesso, domínio das emoções e custo por ultrapassar limites. O controle de acesso significa que nem todos podem chegar até você com facilidade. Algumas portas estão fechadas, e não é qualquer pessoa que tem a chave. Isso não é arrogância, é proteção de território. O domínio das emoções é a habilidade de manter a calma mesmo diante de provocações, de não reagir no calor do momento e de agir com intenção, e não por impulso. E o custo por ultrapassar limites é a parte que separa quem é visto como autoridade de quem é visto como alguém facilmente explorado. Quando alguém passa da linha, paga um preço, seja pela perda do acesso, pela frieza no tratamento ou pelo rompimento definitivo da relação. Grandes líderes de diferentes épocas e culturas entenderam essa lógica e aplicaram isso de forma precisa. Eles sabiam que ser amado era agradável, mas ser respeitado era indispensável. Maquiavel aconselhava cultivar uma imagem que inspirasse cuidado e atenção, e a nunca ser previsível. O mistério desperta atenção, enquanto a total transparência mata a curiosidade e reduz a importância. A primeira arma dessa psicologia sombria é a gestão da distância. Essa gestão não significa se isolar ou viver de forma fria, mas saber equilibrar proximidade e afastamento. É decidir conscientemente quanto de você será visível para o mundo. É criar momentos de silêncio e espaços de ausência que façam os outros perceber que sua presença não é garantida. Quando as pessoas sentem que precisam conquistar sua atenção, elas passam a valorizar muito mais cada interação que tem com você. Isso cria um efeito poderoso. Quanto menos você se oferece, mais as pessoas tentam entender você. Nesse processo, começam a criar histórias na própria cabeça, atribuir valores e qualidades que talvez você nem tenha mostrado diretamente. É a mente delas trabalhando a seu favor, mas a maioria das pessoas estraga isso ao tentar agradar demais. Elas se abrem de forma exagerada, contam tudo, explicam cada decisão, pedem validação constante e, no fim, perdem a aura de autoridade. Maquiavel dizia que todos podem ver,
mas poucos podem tocar. Esse é um lembrete para não se tornar algo comum aos olhos das pessoas. Quando tudo sobre você está à mostra, quando não há mistério, o interesse e o respeito caem. Por isso, é importante criar uma espécie de cortina estratégica sobre sua vida, permitindo que apenas partes específicas sejam reveladas. Carl Jung comparava o encontro entre duas pessoas a uma reação química. Se houver interação, ambas se transformam. A gestão da distância garante que essa transformação aconteça de forma que você mantenha o controle. Não se trata de manipular no sentido destrutivo, mas de proteger sua energia e seu valor. Você precisa internalizar uma regra simples. O respeito não se pede, se impõe. E se impõe não por força bruta, mas por presença, postura e consistência. Isso começa no modo como você fala, no tempo que leva para responder, na forma como olha nos olhos e no cuidado que tem com quem deixa entrar na sua vida. Cada pequeno detalhe comunica ao outro se você é alguém que pode ser tratado de qualquer jeito ou se é alguém diante de quem se deve pensar antes de agir. A partir de agora, crie dentro de si um pacto silencioso. Você não vai mais se explicar para quem não precisa entender. Não vai mais estar disponível para todo mundo. Não vai mais sentir a obrigação de agradar para ser aceito. Sua presença será um privilégio, não uma rotina automática. Para marcar isso, repita mentalmente uma frase simples. Meu silêncio vale mais que 1000 palavras. Essa é a semente do respeito que nasce sem que o outro entenda exatamente por que está ali. É um poder silencioso, mas firme, que cresce com o tempo. E, uma vez que essa base está construída, nada é mais difícil de derrubar. Existe uma segunda ilusão que prende a maioria das pessoas e destrói qualquer possibilidade de respeito real. A ideia de que, para ser respeitado, você precisa ser aprovado. É o pensamento de que, se todos concordarem com você, se ninguém se sentir incomodado, se todos gostarem do que você diz e faz, você será visto como alguém de valor. Mas essa é uma armadilha que transforma você em refém da opinião dos outros. O respeito verdadeiro não nasce de aprovação coletiva. Pelo contrário, muitas vezes ele floresce justamente quando você causa desconforto. Porque desconforto não é ódio. Desconforto é sinal de que você mexeu com algo que estava adormecido na mente do outro. É o efeito de colocar limites claros, de dizer não quando todos esperam um sim, de se manter firme quando é mais fácil ceder. E poucas coisas são mais poderosas do que mostrar que você não negocia a sua essência para ser aceito. O problema é que desde cedo você foi condicionado a buscar aplauso. No trabalho aprende que precisa agradar o chefe, na família que precisa seguir as tradições, na escola que precisa evitar chamar a atenção de forma errada. A mensagem sempre foi a mesma: não incomode, não confronte, se encaixe. Só que essa postura cria um perfil fraco aos olhos das pessoas menos. Alguém que vive de agradar é visto como alguém que pode ser moldado. E se você pode ser moldado, você não impõe respeito. Maquiavel dizia que é melhor ser respeitado por poucos poderosos do que ser querido por uma multidão sem poder. Isso porque a aprovação da maioria é frágil. Basta um erro ou uma mudança de humor coletivo para que ela desapareça. Mas o respeito conquistado pela postura firme e consistente é difícil de apagar. As pessoas podem até não gostar de você o tempo todo, mas se sabem que você não se curva, aprendem a medir as palavras antes de falar com você. Pense nos momentos em que você mais admirou alguém. Não foi quando essa pessoa fez tudo o que você queria. Foi quando ela disse algo que você precisava ouvir, mesmo que doesse. Foi quando ela manteve a posição mesmo sob pressão. Foi quando ela mostrou que não estava ali para buscar aprovação, mas para seguir um princípio. Esse é o tipo de presença que cria respeito profundo. Para chegar nesse ponto, é preciso mudar a sua relação com a rejeição. A maioria das pessoas foge dela como se fosse uma ameaça à própria vida. Elas sentem medo de desagradar, medo de perder apoio, medo de ficar sozinhas. Mas a verdade é que rejeição e respeito caminham juntos. Quanto mais você se posiciona, mais gente se afasta menos, e isso é bom. Porque o que sobra é um círculo mais seleto, formado por pessoas que reconhecem seu valor sem que você precise se vender. Existe uma arma psicológica que ajuda a quebrar essa dependência da aprovação. O filtro de valor. É a prática de se perguntar, diante de cada opinião ou crítica, essa pessoa tem a vida que eu quero? Essa pessoa vive de um jeito que eu admiro? Se a resposta for não, por que a opinião dela deveria ter tanto peso? Esse filtro não serve para ignorar tudo
o que os outros dizem, mas para separar o que constrói de verdade do que apenas drena a sua energia. O filtro de valor muda a forma como você reage. Sem ele, qualquer palavra atravessa você como se fosse uma flecha. Com ele, você passa a escolher quais flechas valem a pena enfrentar e quais podem simplesmente cair no chão. E quando as pessoas percebem que não conseguem manipular suas emoções com facilidade, começam a medir o que dizem. Esse é um dos primeiros sinais de que o respeito está se instalando. Outro ponto importante é entender a diferença entre ser educado e ser submisso. Ser educado é agir com respeito próprio e respeito pelo outro. Ser submisso é abrir mão do próprio valor para evitar conflito. Maquiavel alertava que quem quer agradar a todos acaba sendo respeitado por ninguém. Isso porque, no esforço de manter tudo calmo, você transmite a mensagem de que qualquer um pode influenciar seu comportamento. E se qualquer um pode, você não representa ameaça nem autoridade. Para transformar isso em prática, é preciso começar pequeno. Da próxima vez que sentir vontade de concordar só para evitar desconforto, respire e diga algo que represente sua verdadeira posição. Não precisa ser agressivo, apenas firme. Com o tempo, essa postura se torna natural. E as pessoas aprendem que não podem esperar que você se dobre com facilidade. Isso gera um efeito curioso. Até quem discorda de você passa a te respeitar, porque vê que você tem um núcleo sólido. A dependência da aprovação também se alimenta da necessidade de explicar tudo. Quando você tenta justificar cada decisão, sem perceber, pedindo permissão para agir, isso diminui sua força. Pessoas que inspiram respeito não vivem dando explicações para cada passo que dão. Elas comunicam o necessário e deixam que suas ações falem por elas. Carl Jung dizia que a aprovação dos outros é perigosa, porque muitas vezes vem ao custo de si mesmo. Essa frase resume o que prende tantas pessoas numa vida de obediência silenciosa: o medo de perder aplausos. Mas aplausos não protegem você em tempos difíceis, menos caráter e postura sim. O respeito verdadeiro cresce quando você se torna seletivo com o que aceita e firme com o que recusa. Ele se fortalece quando você aprende a dizer não sem medo de perder, porque entende que o que vale a pena nunca se perde. Ele se consolida quando você prefere ser respeitado por poucos a ser aceito por todos. Para marcar essa virada, adote um pacto interno. Prefira o peso da verdade ao conforto da mentira. Essa frase vai lembrar você, em cada decisão, de que agradar não é prioridade. Sua prioridade é manter a si mesmo inteiro. E quando essa prioridade está clara, o respeito vem como consequência. Se existe um elemento que confunde, intriga e atrai respeito, sem que as pessoas consigam explicar, é a imprevisibilidade. A maioria vive num padrão tão repetitivo que se torna fácil de prever. Todos sabem o que vão dizer, como vão reagir e até que decisões vão tomar. E tudo o que é fácil de prever é fácil de controlar. É por isso que quem é previsível demais acaba sendo visto como alguém que não representa ameaça nem desafio. A previsibilidade é confortável para quem está perto de você, mas mata qualquer senso de força que poderiam atribuir à sua presença. Imagine um jogo de xadrez em que o adversário sempre começa com o mesmo movimento e sempre responde da mesma forma. Depois de um tempo, ele se torna irrelevante porque você já sabe como neutralizá-lo. É exatamente assim na vida. Quando as pessoas conseguem antecipar cada passo seu, você perde valor estratégico. Maquiavel sabia disso e aconselhava líderes a nunca mostrarem todas as cartas de uma vez. Ele dizia que a incerteza na mente dos outros é uma ferramenta de controle poderosa, porque força o outro a agir com cautela. Se eles não sabem o que esperar, não se atrevem a arriscar tanto contra você. A imprevisibilidade não significa agir de forma caótica ou sem lógica. Significa quebrar padrões quando eles começam a ser claros demais. Significa mudar o ritmo, variar a abordagem, surpreender no momento certo. É manter um ar de mistério que obriga as pessoas a ficarem atentas. Isso vale tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida profissional. Na prática, a força da imprevisibilidade começa em algo simples: o controle sobre o que você revela e quando revela. As pessoas que têm acesso constante às suas opiniões, horários, sentimentos e planos acabam achando que conhecem cada detalhe seu, e essa falsa sensação de domínio tira o impacto que sua presença poderia ter. Por isso, é essencial que você decida com cuidado o que compartilha
e o que mantém para si. Outro ponto é variar o seu comportamento em situações de pressão. Se todos esperam que você reaja com raiva, surpreenda com calma. Se todos pensam que você vai se calar, fale de forma firme. Se todos acreditam que você vai aceitar algo, recuse sem hesitar. Cada vez que você quebra uma expectativa, instala na mente do outro a ideia de que não é seguro subestimar você. Essa postura cria um efeito curioso, né? As pessoas começam a prestar mais atenção a cada movimento seu. Elas passam a ler nas entrelinhas, a tentar entender sua lógica, a buscar sinais sobre como você pensa. Esse esforço mental que elas fazem para decifrar você é por si só uma forma de respeito, porque ninguém gasta tempo tentando entender alguém que considera irrelevante. Carl Jung dizia que aquilo que não é completamente compreendido é mais difícil de rejeitar. Esse é o poder da imprevisibilidade. Ela mantém viva a atenção e a consideração dos outros. Quando não conseguem encaixar você num molde, eles evitam se colocar contra você de forma direta. Mas aqui existe um cuidado importante. A imprevisibilidade deve vir acompanhada de coerência. Parece contraditório, mas não é. A coerência vem dos princípios e valores que você mantém firmes. É o núcleo que não muda, mesmo que sua forma de agir varie. Isso impede que as pessoas vejam você como instável ou incoerente. Você pode mudar o como sem mudar o porquê. Por exemplo, se seu princípio é nunca aceitar desrespeito, isso é fixo. Mas a forma de lidar com cada situação pode variar. Em um caso, você pode simplesmente se retirar. Em outro, pode confrontar diretamente. Em outro ainda, pode apenas sorrir e usar o silêncio como arma. A essência é a mesma, mas a forma muda, e isso mantém o outro sempre alerta. A imprevisibilidade também serve como defesa. Pessoas previsíveis são alvos fáceis para manipuladores, porque suas reações já são conhecidas. Quem é imprevisível, por outro lado, obriga um manipulador a pensar 2 vezes antes de tentar algo. O risco de não conseguir prever o resultado se torna alto demais. Maquiavel observava que, em política e nas relações de poder, não mostrar todo o jogo era tão importante quanto ter poder de fato. A imagem de alguém que pode surpreender no momento certo é suficiente para conter muitos ataques antes mesmo que aconteçam. É o que ele chamava de governar pela percepção. A imprevisibilidade também gera um tipo especial de magnetismo. As pessoas são naturalmente atraídas pelo que não entendem completamente. É por isso que histórias com reviravoltas prendem tanto a atenção. Quando você se torna uma pessoa que não segue sempre o roteiro esperado, você se transforma numa narrativa viva que os outros querem acompanhar. Para aplicar isso, comece observando seus próprios padrões. Quais são as respostas que você sempre dá? Quais são as rotinas que todos já conhecem? Onde você está se tornando previsível demais? Uma vez que identificar esses pontos, mude um detalhe. Pequenas alterações no seu comportamento já criam impacto, porque quebram a expectativa e lembram as pessoas de que você é mais complexo do que parece. Mas lembre-se, a imprevisibilidade não serve para agradar. Ela serve para proteger, para ampliar seu alcance e para reforçar a ideia de que você é alguém que não pode ser tratado de qualquer maneira. Isso exige controle emocional e paciência, porque o efeito é gradual. Com o tempo, as pessoas começam a medir mais suas palavras e atitudes ao lidar com você. Carl Jung também dizia que o mistério não está no que se esconde, mas no que se revela aos poucos. É essa entrega controlada que cria um tipo de respeito silencioso. Você não precisa dizer que é diferente. Sua forma de agir já transmite isso. Para consolidar essa arma psicológica, adote um pacto simples. Não siga roteiros previsíveis. Essa frase deve servir como lembrete para que você nunca se torne fácil de ler. Quando o outro não consegue prever seus movimentos, ele não se sente seguro para agir contra você. E isso é uma das bases mais sólidas do respeito. Poucas pessoas entendem que o silêncio usado de forma consciente é uma das armas mais fortes para conquistar respeito. A maioria fala demais, se explica demais, tenta preencher qualquer espaço vazio com palavras, como se o silêncio fosse sinal de fraqueza ou falta de preparo. Mas na verdade é o oposto. O silêncio é um campo de força invisível. Ele cria tensão, expectativa e, acima de tudo, impõe um ritmo que obriga o outro a se ajustar a você. Quando você fala sem parar, entrega ao outro tudo o que ele precisa para te avaliar, interpretar e até te manipular. Mas quando você sabe calar no momento certo, faz com que ele trabalhe
para preencher esse vazio. Isso cria um desconforto controlado que coloca você no comando da interação. Maquiavel, observando o comportamento de líderes e governantes, sabia que muitas vitórias vinham não das palavras, mas das pausas. Um governante que fala pouco e só se pronuncia quando é realmente necessário mantém a atenção de todos. Suas palavras ganham mais peso justamente porque não estão sempre disponíveis. O silêncio é especialmente poderoso em momentos de tensão. Quando alguém tenta provocar você, o impulso natural é responder rápido para se defender. Mas, se você resiste a esse impulso e escolhe o silêncio, o efeito é duplo. Primeiro, você mostra que não é facilmente controlado. Segundo, deixa o outro preso à própria ansiedade, imaginando o que você pensa e qual será seu próximo passo. Carl Jung dizia que o silêncio é uma grande fonte de força. Ele entendeu que, no vazio da fala, surge a energia da presença. É nesse espaço que o outro começa a se questionar, a repensar, a sentir o peso da sua postura. Isso é ainda mais verdadeiro quando o silêncio é acompanhado de linguagem corporal firme, olhar direto, postura ereta, movimentos controlados. Usar o silêncio como arma não significa se calar sempre. Significa escolher estrategicamente quando falar e quando deixar que o peso da ausência de palavras trabalhe por você. É como uma flecha. Não pode ser disparada a todo momento, senão perde força. Mas quando é usada no instante certo, atinge o alvo de forma certeira. Na prática, existem várias formas de usar o silêncio para impor respeito. Uma delas é a pausa antes de responder. Quando alguém faz uma pergunta ou lança uma provocação, espere alguns segundos antes de falar. Esse intervalo, por menor que seja, muda completamente a percepção do outro. Ele sente que você está analisando, que não age por impulso, que suas palavras têm filtro. Isso cria uma sensação de profundidade e controle. Outra forma é o silêncio como resposta. Algumas provocações, críticas ou perguntas não merecem ser respondidas. Ao não dar atenção, você envia uma mensagem clara. Não reconheço isso como digno da minha energia. Esse tipo de silêncio não é passividade. É decisão consciente de não entrar num jogo que só beneficia o outro. Existe também o silêncio de presença. É quando você está fisicamente presente, mas não sente necessidade de disputar espaço falando mais alto. Você se mantém observando, absorvendo informações, deixando que os outros revelem mais do que deveriam. Nesse cenário, você é percebido como alguém que está no controle, mesmo sem abrir a boca. O silêncio ainda serve como escudo contra manipuladores. Pessoas que gostam de controlar os outros se alimentam de reações rápidas. Se você responde imediatamente a tudo, dá a elas um mapa claro de como agir para provocar as respostas que querem. Mas se você mantém pausas, se retém informações, se guarda opiniões para o momento certo, o manipulador perde o mapa e, com ele, o poder. Maquiavel aconselhava a nunca mostrar todas as intenções de forma aberta. O silêncio é parte dessa estratégia. Ele mantém o outro na incerteza e faz com que qualquer palavra sua, quando dita, tenha impacto multiplicado. É como a diferença entre uma moeda comum e uma moeda rara. A primeira passa de mão em mão, sem valor especial. A segunda, quando aparece, chama atenção. Há também o lado psicológico. O silêncio incomoda porque força o outro a lidar consigo mesmo. Muitas pessoas usam a conversa constante para evitar pensar, para evitar encarar seus próprios sentimentos. Quando você oferece silêncio, cria um espelho invisível que faz o outro se ver. Isso pode ser desconfortável, mas também é o que gera respeito. Quem consegue segurar o silêncio mostra que não tem medo de encarar nada. Na sua vida, começar a usar o silêncio como arma exige treino. No início, pode parecer estranho, até constrangedor, mas aos poucos você percebe o poder que ele traz. Ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não afasta, ele aproxima menos, mas aproxima de forma mais seletiva, filtrando quem realmente valoriza sua presença. Para aplicar isso, defina 3 situações em que vai usar o silêncio nos próximos dias. Com o tempo, você vai notar que as pessoas começam a prestar mais atenção quando você fala, justamente porque sabem que não fala à toa. Carl Jung também dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O silêncio é o caminho para olhar para dentro. É nele que você encontra clareza, força e direção. E é isso que se reflete no olhar, na postura e na energia que transmite. O pacto para essa arma é simples. Meu silêncio é meu comando. Guarde essa frase como um lembrete constante de que você não precisa disputar no grito U,
que pode conquistar no controle. Quando o outro percebe que não pode forçar você a falar, entende que também não pode forçar você a ceder, e isso é respeito na sua forma mais pura. Respeito não é apenas sobre o que você diz ou deixa de dizer, mas sobre como você se posiciona no mundo. A forma como você ocupa espaço física e emocionalmente comunica muito antes mesmo de abrir a boca. Essa é a essência da postura de fortaleza. Transmitir segurança e autoridade de forma tão clara que as pessoas percebem isso antes de você dizer qualquer palavra. Quando alguém entra em um ambiente e imediatamente todos notam, mesmo sem um gesto ou som, é porque essa pessoa ela carrega algo que não se vê, mas se sente. Não é sobre aparência física ou roupas caras, é sobre energia e postura. É sobre estar inteiro, alinhado com o que acredita, firme nas decisões, sem medo de manter a própria posição. A postura de fortaleza começa pelo controle da própria presença. Isso significa não encolher diante de pessoas mais seguras, não se apressar para agradar e não adotar gestos ou expressões que diminuem sua força. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Manter contato visual firme, falar de forma clara, ocupar o espaço de forma natural, sem exageros, mas também sem se retrair. Maquiavel sabia que líderes não eram reconhecidos apenas por suas ações, mas pelo que transmitiam sem palavras. Ele entendia que a percepção de força era tão importante quanto a força real. Isso porque muitas vezes as pessoas agem mais pela imagem que têm de você do que pela verdade completa sobre quem você é. A postura de fortaleza não é arrogância. Arrogância é gritar para provar que tem valor. Fortaleza é falar baixo e ainda assim ser ouvido. É caminhar sem pressa, mas com um objetivo claro. É escolher quando agir e quando apenas observar. É saber que não precisa estar em todas as conversas para estar no controle. Essa postura exige que você se conheça profundamente. É impossível transmitir segurança se você mesmo não acredita no que representa. Isso não significa ser perfeito, mas estar consciente das próprias forças e limitações. Significa não tentar se passar por algo que não é, mas também não permitir que os outros determinem quem você é. Carl Jung dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A postura de fortaleza nasce desse porquê quando você sabe por que está em um lugar. Por que faz o que faz e por que diz o que diz? Tudo o que transmite é mais sólido. Quem vê sente que existe algo consistente por trás dos gestos. Para aplicar a postura de fortaleza é preciso trabalhar 3 pilares: presença física, presença emocional e presença estratégica. Presença física é o que o corpo comunica. Cabeça erguida, ombros alinhados, movimentos seguros. Isso não é sobre intimidar pela força, mas sobre transmitir que você está confortável no próprio espaço. Pessoas que se encolhem passam a sensação de insegurança. E insegurança abre espaço para que os outros se imponham. Presença emocional é a forma como você lida com pressões, provocações e crises. É manter o tom de voz controlado, não deixar que emoções negativas comandem suas ações, saber quando segurar e quando liberar. É o que faz o outro perceber que, por mais que tente, não consegue tirar você do equilíbrio com facilidade. Presença estratégica é estar nos lugares e momentos certos, de forma calculada. Não é aparecer sempre, mas aparecer quando faz diferença. É se fazer notar quando o impacto será maior. Isso cria um efeito duradouro, porque cada presença sua carrega significado. A postura de fortaleza também está ligada ao conceito de território. Não apenas o espaço físico, mas o espaço que você ocupa na mente das pessoas. Quando você se posiciona de forma firme e consistente, conquista um território mental, as pessoas começam a associar você a determinadas qualidades: firmeza, clareza, confiança. Esse território, uma vez consolidado, é difícil de invadir. Maquiavel alertava que, para manter poder, é necessário cuidar da própria imagem como se fosse uma cidade cercada por muros. Isso significa evitar comportamentos que corroem o respeito aos poucos, desculpas excessivas, tentativas desesperadas, de agradar presença em lugares que não acrescentam nada, associações com pessoas que enfraquecem sua reputação. A postura de fortaleza também é silenciosa. Não precisa anunciar que está ali para ser notada. Quem precisa anunciar o tempo todo que é forte, na verdade não é. A verdadeira força é percebida antes de ser dita. É como uma muralha. Não precisa falar para lembrar que existe. Para desenvolver essa postura,
Observe como você entra nos lugares, como se posiciona nas conversas, como reage quando é questionado. Trabalhe para eliminar gestos de insegurança, como falar rápido demais, evitar olhar nos olhos ou rir de forma automática para aliviar tensão. Esses hábitos, por menores que pareçam, passam mensagens sobre quem você é. Um exercício prático. Da próxima vez que entrar no ambiente, não fale nada nos primeiros segundos. Apenas observe, olhe nos olhos das pessoas e respire com calma. Isso quebra a expectativa de pressa e já transmite controle. Quando falar, use frases curtas, objetivas e firmes. Carl Jung lembrava que o que você é grita tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Isso significa que sua postura fala antes de qualquer palavra. Se o corpo diz insegurança, a boca não consegue convencer do contrário. Por isso, alinhar gesto e presença é tão importante. A postura de fortaleza também afasta pessoas que não merecem estar perto. Quem procura fragilidade para explorar, percebe rapidamente que você não é um alvo fácil. E em vez de tentar, prefere buscar alguém mais vulnerável. Isso protege sua energia e mantém ao seu redor apenas aqueles que sabem lidar com firmeza. Para selar essa arma psicológica, adote um pacto interno. Minha presença é minha muralha. Essa frase deve acompanhar você em cada ambiente, lembrando que respeito não é apenas conquistado com palavras, mas com a forma como você ocupa espaço no mundo. Um dos sinais mais claros de força e, ao mesmo tempo, uma das maiores dificuldades para a maioria das pessoas é a capacidade de impor limites. E aqui existe um ponto que muita gente erra. Limites não se pedem, limites se colocam. Quando você vive pedindo para que respeitem suas fronteiras, sem perceber, abrindo espaço para negociação, e respeito verdadeiro não é negociado, é estabelecido. Desde cedo, muitos são ensinados a evitar conflitos. A mensagem é sempre parecida. Não seja difícil, seja flexível, tente entender o lado do outro. Isso pode funcionar em situações de cooperação, mas no campo das relações humanas e de poder, essa postura é interpretada de outra forma, menos como fraqueza. Quem não coloca limites claros se torna um alvo fácil para abusos, exploração e desrespeito. Maquiavel dizia que governar exige a habilidade de punir e recompensar de forma justa e previsível, mas com uma base sólida de autoridade. Isso também vale para a vida pessoal. Quando você impõe limites de forma firme, envia uma mensagem silenciosa. Meu espaço tem valor, e eu não permito que ele seja invadido. O problema é que impor limites não é algo que você faz apenas uma vez. É uma prática constante, porque sempre que alguém percebe que pode ultrapassar uma barreira sem consequências, essa barreira deixa de existir. E, uma vez que o respeito é perdido recupere low, é muito mais difícil. Impor limites começa com clareza interna. Você precisa saber exatamente o que é aceitável e o que não é para você. Isso exige um olhar honesto sobre si mesmo e coragem para sustentar essas decisões mesmo diante de pressão. Carl Jung dizia que a integridade começa quando você diz a si mesmo a verdade. Se você não é honesto consigo, será facilmente dobrado pelos outros. Depois vem a comunicação desses limites. E aqui está outro erro comum: confundir limite com agressividade. Agressividade cria resistência, mas firmeza cria respeito. É possível dizer não sem gritar, sem humilhar e sem justificar demais. O segredo é falar de forma direta, sem rodeios, e manter a postura mesmo que o outro tente insistir. Um exemplo prático: alguém pede algo que você não quer ou não pode fazer. A maioria das pessoas começa a se explicar, inventar desculpas ou pedir desculpas por recusar. Isso transmite insegurança. Em vez disso, basta responder: não vou poder ou não faço isso, e parar por aí. O silêncio depois da resposta é parte da mensagem. Limites também envolvem consequência. Um limite sem consequência é apenas uma sugestão. Se alguém ultrapassa, é preciso agir de forma compatível com a gravidade da invasão. Isso pode significar cortar acesso, reduzir contato ou mudar completamente a forma de se relacionar com a pessoa. Não se trata de vingança, mas de preservar seu espaço. Maquiavel observava que, para manter a ordem, um governante precisava ser consistente. Se um soldado desrespeitava uma regra e não sofria nenhuma consequência, toda a tropa passava a testar os limites. Na vida, não é diferente. Uma vez que percebem que você não defende suas fronteiras, todos ao redor começam a empurrar um pouco mais, para ver até onde podem ir. A dificuldade de impor limites também vem do medo de perder,
medo de perder amizades, oportunidades, conexões. Mas esse medo é uma armadilha, porque o que você perde, na verdade, não é algo que vale a pena manter. Relações que só existem porque você não coloca limites não são relações saudáveis. Carl Jung lembrava que a liberdade de um homem começa onde a do outro termina. Isso significa que, se o outro não respeita a sua liberdade, não está vendo você como igual. Está vendo você como um recurso a ser usado. E é sua responsabilidade mudar essa visão. Impor limites também muda a forma como você é visto no longo prazo. Pessoas que têm fronteiras claras passam a ser tratadas com mais cuidado e respeito. Isso porque existe uma compreensão silenciosa de que não será fácil manipular ou explorar você. Com o tempo, isso cria uma reputação que protege você mesmo quando não está presente para se defender. Na prática, um bom exercício para treinar é identificar situações do dia a dia em que você diz sim automaticamente. Pergunte a si mesmo: eu realmente quero fazer isso? Ou isso me beneficia ou apenas beneficia o outro? Se a resposta mostrar que está indo contra o que você quer, experimente dizer não de forma simples e observar a reação. É importante também entender que impor limites não significa ser inflexível. Significa que existe um núcleo de valores e regras pessoais que não é negociável, mesmo que você seja adaptável em outras áreas. Essa diferença é o que separa firmeza de teimosia. Outro ponto crucial é não avisar demais antes de agir. Muitas pessoas anunciam repetidamente seus limites, como um aviso de pau na próxima vez, vou agir. Isso enfraquece a autoridade, porque passa a ideia de que o limite é uma ameaça vazia. Em vez de anunciar, mostre. Quando alguém cruza a linha, responda com a ação decidida. Maquiavel dizia que os homens se esquecem mais rápido da morte do pai do que da perda do patrimônio. Adaptando para a vida diária, isso significa que as pessoas lembram com mais clareza das consequências concretas do que das palavras que você disse. Por isso, sua resposta a um limite violado precisa ser algo que seja sentido, não apenas ouvido. Para internalizar essa arma psicológica, adote um pacto simples: meu espaço não está à venda. Essa frase deve servir como lembrete diário de que, por mais que goste de alguém, por mais que queira manter uma relação, sua dignidade e seu respeito próprio vêm primeiro. Quando você age assim, começa a perceber que o respeito não vem apenas de ser firme com os outros, mas também de ser firme consigo mesmo. A pior quebra de limites é aquela que você permite contra você, sabendo que não deveria. E ao se recusar a se trair, você envia uma mensagem poderosa: meu valor não é negociável. Tudo o que você aprendeu até aqui, menos controlar a distância, abandonar a busca por aprovação, ser imprevisível, usar o silêncio como arma, manter postura de fortaleza e impor limites, leva a um ponto final: a construção da sua identidade rara. Essa é a etapa em que você deixa de ser apenas mais um e passa a ser percebido como alguém único, impossível de substituir, difícil de ignorar e por isso mesmo naturalmente respeitado. Identidade rara não é sobre se vestir de forma excêntrica ou agir de maneira artificial para chamar atenção. É sobre alinhar o que você é por dentro com o que transmite por fora, até que não haja contradição. É viver de forma tão coerente que as pessoas não consigam imaginar você cedendo a pressões que não fazem sentido. É a construção de uma reputação que anda na sua frente e protege você antes mesmo de abrir a boca. Maquiavel observava que líderes inteligentes cultivavam uma imagem que combinava presença, mistério e consistência. Eles não se vendiam como perfeitos, mas como inevitáveis. E inevitável é aquele que não precisa pedir para ser incluído, porque sua presença é percebida como necessária. A identidade rara começa com a clareza de valores, não valores decorados ou ditos para agradar, mas princípios vividos no dia a dia. Esses princípios guiam suas escolhas e moldam suas reações. Quando você vive de acordo com eles, mesmo quem discorda, respeita, porque percebe que suas ações não mudam ao sabor do vento. O segundo elemento é a consistência. Não adianta agir de forma firme um dia e no seguinte se contradizer. Cada quebra de coerência enfraquece sua imagem. Pessoas de identidade rara mantêm a mesma postura diante de qualquer público, seja em conversas privadas ou diante de uma multidão. Essa constância constrói confiança e, por consequência, respeito. O terceiro elemento é a capacidade de se manter escasso. Escassez não é ausência total, mas presença seletiva. É aparecer nos momentos que importam, nas conversas que valem,
nas decisões que realmente mudam algo. Essa seletividade aumenta seu valor percebido e impede que os outros se acostumem com sua presença como se fosse algo garantido. O quarto elemento é a habilidade de criar um mito pessoal. Não se trata de inventar mentiras, mas de permitir que partes da sua história, suas vitórias e até suas derrotas sejam contadas de forma que inspirem. O mito não é fabricado, ele é lapidado. Você escolhe quais aspectos serão conhecidos, quais serão guardados e quais serão deixados como mistério. O mistério é um dos maiores aliados do respeito, porque mantém viva a curiosidade. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Essa frase resume a essência da identidade rara. Ela não é construída para agradar os outros, mas para expressar de forma pura e consciente quem você é e no que acredita. E quando isso é feito com firmeza, o respeito vem naturalmente, a identidade rara também se fortalece com o que você não aceita. Tudo o que você recusa, toda oferta que rejeita, toda porta que escolhe não abrir, comunica algo sobre seu valor. Pessoas comuns se apegam a qualquer oportunidade por medo de não encontrar outra. Pessoas raras filtram, escolhem, esperam. Isso cria uma aura de autoridade silenciosa. Para construir essa identidade, é preciso aceitar que nem todos vão gostar de você. E esse é o filtro natural que mantém sua reputação limpa. Quando você tenta agradar a todos, enfraquece sua própria essência. Quando aceita que nem todos serão seus aliados, cria espaço para atrair aqueles que realmente valorizam o que você representa. O respeito ligado à identidade rara não é frágil. Ele resiste ao tempo e às circunstâncias, porque está enraizado em algo que não muda, a coerência. Você não precisa estar presente o tempo todo para ser lembrado, porque sua forma de agir deixou marcas na mente das pessoas. Maquiavel sabia que reputações fortes podiam por si só evitar conflitos. Quando a identidade é clara e rara, muitos nem tentam testar seus limites, não porque tenham medo irracional, mas porque reconhecem que o custo de desafiar você é alto demais. Essa identidade não é criada da noite para o dia. É um trabalho contínuo de autoconsciência, disciplina e escolhas firmes. Cada vez que você se mantém fiel a si mesmo diante de uma pressão, está construindo um tijolo dessa fortaleza invisível. Cada vez que age com estratégia em vez de impulso, reforça os muros. Cada vez que mantém silêncio quando todos esperam uma reação, aumenta o mistério. E aqui entra o pacto final: se comprometer a nunca se diluir para caber no molde de outra pessoa. Isso significa que você não mudará seu núcleo para ser aceito, não abrirá mão de seus limites para evitar conflitos e não entregará seu valor por promessas vazias. Significa que sua presença continuará sendo uma escolha consciente e não uma busca desesperada por atenção. Carl Jung lembrava que o mundo vai te pedir para ser tudo menos você mesmo. E é nesse ponto que a identidade rara se torna não apenas uma estratégia, mas um ato de resistência. Em um mundo que vive tentando moldar você para se encaixar, ser fiel a si mesmo, é um sinal de força que poucos têm. O pacto que sela toda essa jornada é simples, mas profundo. Eu sou minha própria fortaleza. Essa frase deve estar gravada na sua mente como um lembrete de que toda a construção do respeito começa e termina dentro de você. As armas que você aprendeu, distância estratégica, rejeição da aprovação, imprevisibilidade, silêncio, postura firme, limites claros, são as ferramentas para manter essa fortaleza intacta. Quando você se torna uma identidade rara, o respeito deixa de ser algo que precisa ser conquistado a cada encontro. Ele se torna a base da forma como o mundo se relaciona com você. E isso é poder de verdade, silencioso, consistente e impossível de ignorar.